Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de assistente administrativo. Eu sou a Gisele Priscila e esse curso ele é oferecido pela Desk. Então, antes de iniciar o curso, eu já vou pedindo para que você curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, se inscreve no canal da Desk para que você fique por dentro, consiga fazer aí outros cursos. E também deixa aí seu comentário, sua sugestão, fala de onde é que você está falando, a sua cidade, que a gente pode se conhecer melhor, né? Então você vai escrevendo aí sua dúvida, o seu comentário, falando aí de onde é que você fala. Então, vamos iniciar a aula. A gente vai falar sobre a diferença entre auxiliar administrativo e assistente administrativo, que existem diferenças entre os dois cargos. Muitas pessoas nem conhecem, não sabia que tinha esses dois cargos, achavam que eles eram a mesma coisa, mas a gente vai ver aqui que não, que eles são cargos diferentes, embora trabalham na mesma área. Que eles são cargos da mesma área, né? Mas há diferenças de níveis e, consequentemente, de responsabilidades. Então, assim, da mesma maneira, dando um exemplo aqui, na área da saúde, existe o enfermeiro e existe o técnico de enfermagem. Então, o enfermeiro ele tem a sua função e o técnico também tem a sua função. Então, eles estão trabalhando aí na mesma área, muitas vezes no mesmo local, no mesmo hospital, na mesma clínica, mas cada um tem a sua função que, juntando a dos dois, faz com que aconteça aí uma boa gestão, né? Faz com que flua, aconteça aí o atendimento, que as pessoas se recuperem. Então, da mesma maneira da área da saúde, também é na área administrativa. Existe o auxiliar administrativo e existe o assistente administrativo, cada um na sua função, mesmo muitas vezes trabalhando no mesmo local. Enquanto o auxiliar administrativo exerce tarefas mais simples, o assistente administrativo atua como braço direito do administrador. Então, assim, o auxiliar administrativo, geralmente, ele trabalha fazendo coisas mais simples. Já o assistente administrativo, ele tem uma responsabilidade maior, porque ele trabalha diretamente com o administrador. Vamos dar um exemplo aqui de um relatório, por exemplo. Então, o administrador, ele precisa de um relatório, a empresa está precisando de um relatório para saber o que é que está sendo mais vendido, o que é que não está sendo mais vendido, o que é que tem em estoque. Então, esse relatório todinho, quem vai fazer é o assistente administrativo. O auxiliar, ele vai trabalhar também dentro desse relatório, mas ele vai trabalhar de qual maneira? Ele vai passar as informações para que o assistente administrativo, ele faça aí o relatório. Então, por exemplo, o auxiliar administrativo, ele trabalha ali no setor de compras ou no estoque. Então, ele vai ter as informações de quais produtos é que sai mais, quais que estão em estoque, o que vende menos, o que é que a empresa está precisando repor. Então, essa planilha de informações, ele vai passar para o assistente. E o assistente vai juntar todas as informações que tem ali e também de outros setores, vai chegar a uma conclusão e vai fazer um relatório só. Para depois ser apresentado aí para o administrador, seja para o diretor, para o gerente, para o supervisor. Então, um vai precisar do outro, só que aí o relatório, geralmente, ele vai com a assinatura de quem fez o relatório, que vai ser o assistente. Então, ele tem aí uma responsabilidade maior, porque se der algum problema, tiver algum erro, é ele que vai arcar aí com o prejuízo. Entendeu? Então, por conta disso também, até mesmo o salário deles são diferentes, porque a responsabilidade deles são diferentes. Então, o assistente administrativo, ele vai ganhar mais do que um auxiliar. E também aqui fala, né, que geralmente para trabalhar como assistente administrativo é preciso ter um curso ou estar cursando administração, ou seja, um curso superior. E já o de auxiliar, ele, essas informações, claro, vai depender muito de empresa para empresa, mas geralmente o de auxiliar, ele pede somente ou técnico, ou então um curso que ele já tenha, ou experiência, mas isso não quer dizer que você não vai fazer um curso também superior, que é importante aí para o seu currículo, é importante para o seu conhecimento. O de auxiliar administrativo, geralmente, ele pega também de outras áreas. Já o assistente, eles preferem que sejam de quem já esteja aí com o curso ou em andamento ou já realizado, né, completo, de administração.
Mas, como eu falei, essas informações vai de empresa para empresa, vai depender muito aí do ramo, vai depender muito da empresa, como é que ela trata aí seus funcionários. E aí, mas aí eu acredito que ficou mais ou menos entendido a diferença entre os dois, né? Vamos passar agora para as informações, deixa eu ver aqui, seguintes, que vai ser sobre as rotinas administrativas. No dia a dia, as empresas elas precisam pagar seus fornecedores, atender aos clientes, arquivar contratos, registrar a carteira dos novos funcionários e uma série de outras atividades. As rotinas administrativas são esse trabalho indispensável que necessita de bons administradores para funcionar com qualidade. Então, a gente vai entender um pouco sobre rotina administrativa. A palavra rotina já é uma palavra bem conhecida. Por quê? Porque praticamente todo mundo tem alguma rotina. Por exemplo, a gente acorda, toma o café da manhã, toma banho, escova o dente, e aí vai trabalhar ou vai estudar. E aí, em determinado horário, vai almoçar, depois volta para o trabalho ou vai para outro local, vai dormir, assiste TV. Geralmente a gente faz isso rotinamente, todos os dias, no mesmo horário, basicamente. Então, a rotina administrativa também é isso, né? São pessoas que trabalham ali, cada um exercendo a sua função para que a empresa alcance o seu objetivo. Então, rotinas administrativas são processos repetitivos que dão apoio às atividades principais dos departamentos. Assim, são formadas por etapas e tarefas que sempre que realizadas dão andamento ao dia a dia. Pagamentos, documentação, atendimento. Então, o assistente administrativo, o auxiliar administrativo, várias outras pessoas fazem parte dessas rotinas administrativas, como eu falei, cada um fazendo a sua parte, para que assim aconteça, para que a empresa, né, ela aconteça. Aconteçam coisas na empresa, pagamentos, documentação, relatório, atendimento, pós-venda, tudo isso é feito todos os dias, repetitivamente, geralmente pelas mesmas pessoas, pelos mesmos cargos, para que assim a empresa alcance o seu objetivo. E quais são os principais cargos que participam dessas rotinas? E aí é que a gente vai entender um pouco sobre elas. O bom funcionamento do setor administrativo é composto por 7 cargos fundamentais. Então, eu trouxe aqui 7 cargos fundamentais para que a rotina administrativa tenha um bom funcionamento. É claro que pode existir outros, nem toda empresa tem todos, algumas só tem um ou dois, e há empresas que tem todos, dependendo do seu porte, do seu ramo. Mas aí a gente vai entender mais ou menos como cada cargo funciona. Vamos começar falando da diretoria ou da presidência. Esse nome vai depender muito da empresa, tem locais que eles usam o nome diretoria e tem locais que usam o nome presidência. Ela é o cargo responsável por definir as estratégias que a corporação irá inserir no seu planejamento de marketing e entre outros setores da empresa. Por norma, essas definições são tomadas por quem ocupa o cargo com grande impacto na tomada de decisões de grande influência. Então, a gente já vê aí que o diretor ou o presidente, ele ocupa aí um cargo que tem uma tomada de decisão de grande influência, ou seja, a decisão que ele tomar ali dentro da organização, ela vai ter um grande impacto. Porque poderá mudar ou não ela de uma maneira radical. Então, precisa ser uma pessoa competente. Essa pessoa, ela tá aí disponível para sempre estar buscando estratégias para que a empresa ela esteja inserida no mercado de trabalho, para que ela cresça, como aqui deu exemplo, até mesmo no planejamento de marketing, né? Onde é que essa empresa vai ser vista, para que assim ela sempre se destaque no mercado de trabalho, aí no ramo que ela atua. Então, o diretor ou presidente, basicamente, ele vai estar no topo, justamente porque ele tem uma tomada de decisão de grande influência. A gerência, os gerentes aí, este profissional é a ponte que interliga um nível estratégico da empresa até o nível de operações. A gente viu que
as definições aí de estratégia são feitas pelo diretor ou pelo presidente, então aí o gerente, ele vai fazer essa ponte aí, como é que aquela estratégia que o diretor ou o presidente está trazendo vai chegar até a operação, vai chegar até a produção. Então ele vai estar aí dentro dessa ponte entre um e outro. Este colaborador é responsável por levar informações da diretoria para os responsáveis de outros setores, que são supervisores, coordenadores. Então, o gerente geral, ele vai ter aí essa função, né? Pegou as estratégias que o diretor ou o presidente aí trouxe e vai levar para que os líderes daqueles setores levem até a operação. Supervisão. A supervisão tem como objetivo monitorar e acompanhar o andamento das estratégias e que as metas de uma determinada situação sejam alcançadas. Então, a gerência levou aí a estratégia para o supervisor e ele tem o objetivo de monitorar, de acompanhar. Ele levou aí para a operação e ele tem aí o objetivo de estar sempre monitorando, de estar acompanhando se essas metas elas estão sendo realizadas, se essas estratégias elas estão fazendo efeito dentro da operação. Analista. O analista ele é responsável pela coordenação de apenas uma tarefa, desenvolvendo apenas uma função em um único setor. Então, o analista ele vai justamente ser responsável pela coordenação, então ele vai coordenar, vamos dizer assim, aquela estratégia que a diretoria trouxe, desenvolvendo uma função ali dentro do setor específica, justamente para que essa meta seja alcançada. O assistente, que aí é onde vai entrar aí o assistente administrativo, é o profissional responsável pelo conjunto de tarefas realizadas pelos gerentes, diretores, supervisores, similar ao auxiliar. Tem como responsabilidade zelar pelo cumprimento das tarefas. Então, o assistente, ele vai justamente realizar, ele vai cumprir as estratégias, a tarefa que veio lá da direção, que a gente viu aí que passou pela gerência, que passou pelo supervisor, pelo analista e chegou aí no assistente. Então, ele vai ter justamente essa função de executar, tem a responsabilidade de zelar, né, na verdade, pelo cumprimento da tarefa que foi exigida aí. Já o auxiliar, no nosso caso, o auxiliar administrativo, ele é responsável por obter o suporte para todos os outros cargos, tendo um papel crucial nas rotinas da administração. Pode atuar como suporte em todos os outros setores da administração, especificamente em conjunto com o assistente. Porém, em algumas situações, sua ligação é diretamente com o público, respondendo e-mails ou telefonema. Então, aqui a gente já vê que o auxiliar, ele dá um apoio, ele pode dar um apoio em vários outros setores administrativos e até mesmo ao assistente. E já uma das diferenças também para o assistente é que geralmente o auxiliar, ele tem um contato com o público, ele responde e-mail, ele atende telefonemas, se a empresa também utilizar o WhatsApp, ele também pode estar lá passando informação ou respondendo a algum cliente por lá. E já o assistente, ele não lida aí com o público. Essa parte de lidar com o público, ela é mais do auxiliar. Só que lembrando também que isso vai depender de cada empresa. Então, a gente viu o quê? Que em conjunto, todos esses cargos compõem o sistema de rotinas administrativas, atuando com os recursos humanos da corporação. Então, todos esses cargos que eu trouxe aqui para vocês, eles fazem parte das rotinas administrativas de uma empresa. Então, a gente sabe que tem empresa de grande porte que ela tem tudo. Ela tem diretor, né, presidente, que seja, tem gerente, tem supervisores, coordenadores, aí tem os assistentes, analistas, auxiliares. E já tem empresas que ela só tem o gerente ou o supervisor e os assistentes, né, auxiliares. Já outras nem tem, chega a ter isso. Então, vai depender aí do ramo, vai depender aí do porte de cada empresa. Mas a gente viu aqui que quanto mais pessoas trabalhando, melhor aí para que a rotina administrativa ela seja bem desenvolvida. Também para que ninguém fique sobrecarregado, aí tendo vários cargos que consegue ser dividido, cada um fazendo a sua função. E aí, para que a empresa ela tenha um bom desenvolvimento. Então, a gente vai finalizar por aqui essa primeira aula do nosso terceiro módulo do curso de assistente administrativo. Eu espero vocês na próxima aula. Enquanto isso, curta aí esse vídeo ou comenta, deixa sua sugestão, tá bom?